Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, nesse clima fraterno, dentro desse mundo que parece tão corrido, que nos leva às vezes a caminhar como cegos. Mas Tu, como sempre, nos guia e nos dá novas oportunidades. Abre nosso entendimento, ajuda-nos a compreender essas lições e colocar em prática para logo chegarmos a Ti. Que assim seja. E Lívia nos ensinando a lição do dever. No nosso último estudo, vimos que Lívia confessou ao Tassiano que ela também é casada, casou com Marcelo Volusiano. Ela tinha 15 anos, ficou empolgada com a atenção do rapaz, mas tudo que ele contava eram mentiras. Então casou com Marcelo Volusiano e o Marcelo começou a viver às custas dela e do pai, e em pouco tempo arranjou uma amante, a poetisa e bailarina Sublícia Marcina. Mas ele não saía de casa, continuava com a amante, indo em casa e fazendo as dívidas e tudo. E aí ela e o pai saíram, se mudaram de cidade para não ficar mais em companhia do Marcelo Volusiano. E eles estão nessa conversa e ela está dizendo para ele, né, que ela pode desculpar os erros alheios, que podiam ser dela, que ela não ia disputar o carinho de outrem, né, o do marido. E não era essa a opção do amor, que ela tinha aprendido com o pai do que era o amor. Então ainda estamos, Tassiana e Lívia, conversando. Então vamos lá, que Jesus, o nosso Senhor, possa nos conduzir mais esse trabalho. Estamos então nesse diálogo. Então vamos lá, vamos ouvir o Tassiano. Não acreditas, porém, na sobrevivência da felicidade em outros moldes? E, baixando o tom de voz que se fizera mais doce, o marido de Helena perguntou: Não admites a nossa capacidade de construir novo ninho em novo campo de compreensão e ventura? Lívia, extremamente enrubescida, ficou vermelha, tá, gente? Lançou-lhe inesquecível olhar e concordou. Sim, creio. Sinto em tua dedicação nobre e calma uma praia linda e segura, capaz de proteger o barco de meu destino contra todos os vendavais. Amo-te muito. Descobri esta verdade logo que nos vimos pela primeira vez. Compreendo agora que Marcelo me trouxe os encantamentos da menina, ao passo que, em tua companhia, assinala em mim os anseios da mulher. A nenhuma glória feminina poderia eu aspirar mais alta que a de compartilhar de teus sentimentos. Entretanto, não mais nos pertencemos. Amo-te muito. Descobri esta verdade logo que nos vimos pela primeira vez. Aí alguém vai me perguntar: tia, existe então amor à primeira vista, né? Antigamente a gente tinha essa frase, hoje em dia ninguém nem escuta mais, né? Não é verdade? Não, foi amor à primeira vista. Hoje não tem mais nem vista, nem primeiro amor, porque já olhou, já foi, já ficou e já acabou, né? Não dá nem tempo dá tempo nem de falar. Foi amor à primeira vista, não existe mais. Não dá mais nem de descobrir. Mas antigamente a gente tinha muito isso, né? Amor à primeira vista. No livro dos Espíritos, os amigos espirituais informam que não existe alma gêmea. Obviamente que os espíritos respondem pautado na ideia, no pensamento de quem está perguntando. Então, quando se fala em alma gêmea, o conceito da humanidade terrena é que Deus criou
uma alma predestinada para outra alma. Então, dentro desse conceito, realmente não existe alma gêmea, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Quando o nosso querido Emmanuel vai tocar nesse assunto no livro O Consolador, ele fala em alma gêmea, mas que fique bem claro que foram almas que, ao decorrer das suas encarnações, foram construindo esse amor. Então, pautado nesse conceito de construção, aí a gente pode dizer que existe uma alma que se afinou muito com a outra. Então, quando ela diz aqui, quando ela olhou para ele a primeira vez, ela sentiu isso muito forte dentro dela, isso mostra que talvez ela realmente já o conhecia de uma encarnação anterior. Mas como ela é muito lúcida, ela diz assim, compreendo agora que Marcelo me trouxe os encantamentos da menina. Então, ainda uma paixão, um sentimento infantil. Aquela coisa de idealizar o conto da carochinha, né? O romance, a princesa e o príncipe que virou, sabe essa coisa toda, né? Então, é muito infantil. Mas ela diz, ao passo que em tua companhia assinalo, ou seja, marco em mim os anseios da mulher. Então, agora, como ela diz, agora é um sentimento maduro. E lá com o Marcelo foi coisa de menino, coisa de criança. Agora ela diz, a nenhuma glória feminina poderia eu aspirar mais alta que de compartilhar de teus sentimentos. Entretanto, não mais nos pertencemos um ao outro, porque ele é casado e ela é Casada. É muito difícil, sabe, gente? Quando você fala de relação, é um campo meio minado, porque cada um é cada um. Então eu não posso chegar assim, Carla, você não pode abandonar seu esposo. Mita, você não pode abandonar seu esposo, porque quem está calçando o sapato é elas. E só elas sabem, no particular, aonde está apertando. Mas a gente tem que começar a pensar se a gente vai sair, vai pular de um casamento, porque a gente simplesmente, eu não quero mais, eu não amo mais, né? A gente fala, eu não amo, mas nunca amou, minha filha, nunca amou. Então, chega aquele momento que é o período do sacrifício. Eu aprendi nessa encarnação que ninguém casa com quem ama. A gente casa com quem precisa amar. Com quem precisa aprender a amar. Por isso que casou. Nossos filhos não são o amor da nossa vida, mas são quem nós precisamos amar. Os nossos irmãos não são o amor da nossa vida, mas são aqueles que nós precisamos amar. Então, família é símbolo de que eu preciso aprender a amar. Então, se é um período que a vida te exige sacrifício, talvez valha a pena realmente esse sacrifício. Agora, se é uma relação que perdeu totalmente o respeito, há agressões, principalmente, agressão física, agressão moral, o melhor talvez seja uma separação. Mas só a pessoa sabe. Algumas mulheres, isso parte muitas vezes das mulheres, nos procuram e dizem assim, mas eu não quero separar porque eu não quero levar isso para outra encarnação. E às vezes não é isso, ela está só justificando. Às vezes o marido nem quer mais, mas ela prende uma relação porque ela é dependente a uma relação. Então a gente tem que ser muito sincera com o que vai no nosso mundo íntimo. É realmente sacrifício ou é uma dependência? Dependência emocional ou dependência financeira, entendeu? Então, só mesmo quem está passando, e se for sincera consigo mesmo, poderá saber o que vai no seu mundo íntimo perante uma separação. Aqui no caso dela, o que ela fez? Ela fugiu, viciada em jogo, já morava numa outra casa e vira e mexia lá, e ainda estava tirando dinheiro deles. Então, o bom senso diz o quê? Se afasta, vai viver a tua vida, senão esse homem vai te levar para o fundo do poço. Então ela fez esse movimento, mas ainda assim ela diz, olha, eu sou casada. E ele vai contar agora a história dele, porque vocês sabem que também o casamento dele não é nada bom. Porque a Helena é uma mulher promíscua. E ele já viu, ele sabe. E ele sabe, ele já viu o amante. E além de promíscua, ela é extremamente fútil, né? Então, um casamento que foi arranjado, foi um casamento de interesses e não realmente de amor. Vamos ver aqui como vai desenrolar isso. Anotando-lhe a última frase, marcada de desapontamento e amargura, o filho de Varro interrompeu-lhe a palavra, considerando impossível.
Se me queres, e se eu te quero tanto, por que nos prendermos aos que nos desprezam? Renovaremos a própria sorte. Seremos felizes. Teu pai entender-nos-á. Lívia desatou o pranto de emotividade que lhe dominava o coração e falou em voz entrecortada. Possuis ligada ao teu nome a esposa que te premiou com 2 filhinhas. Ponderou o interlocutor inquieto. Minha esposa? E se eu te dissesse que ela não encontrou em mim o homem que esperava? E se eu te afirmasse, com provas inequívocas, que ela se consagrou a outra espécie de amor? A moça suspirou, aflita, e comentou. Não duvido de teus informes. Contudo, o tempo e o espírito de sacrifício podem modificar a situação. E, indicando a menina que brincava, distante, acrescentou com firmeza. Blandina é também um amor que confia em nós. Se adotássemos uma conduta igual à daqueles que nos ferem, talvez lhe envenenássemos irremediavelmente o coração. De que nos valeria arrebatá-la aos braços maternos? Estaria presa em espírito a estas árvores da sua primeira infância. A separação lhe faria ver uma heroína inolvidável na mãezinha que lançaríamos com o nosso gesto ao menosprezo, e a devoção que desejaríamos dela receber, pura e simples, provavelmente estaria transformada em desconfiança e dor. Se algum dia deve provar o fel da verdade, que o cálice de angústia lhe seja imposto por outras mãos. Que história, hein, Mita? A Mita se envolveu tanto. Você quer comentar, Mita? Não, quando tu falaste de novo do sacrifício, e a Lívia fala aqui justamente isso para ele, do sacrifício que é necessário fazer. Não estamos só nós dois envolvidos, tem mais pessoas, e agora é a hora do sacrifício. Exatamente, como ela disse, é impossível, meus amigos, a gente construir a nossa felicidade sobre a infelicidade de alguém. Como diz o bem, ele só é o bem quando é o bem para todos. Se o bem é só para meio gato pingado, então não é o bem, isso já passa a ser o mal. Então o bem, ele só é o bem quando é o bem para todos. Então ela diz, como que nós iremos ficar perante Blandina? Ela vai saber que você abandonou a mãe dela para ficar comigo. Como que vai ser isso? Que moral nós teremos para isso, não é verdade? Então que base será essa? Então a gente sempre tem que questionar. Conceição, eu encontrei o amor da minha vida, mas já está casado. Essa é a prova. É isso que a gente tem que entender. É essa a prova. Era assim que tinha que acontecer. E a gente tem que entender que as provas, elas se repetem enquanto nós não tirarmos um 10. Então, se você encontrou o grande amor que você acha, que é o grande amor da sua vida, que às vezes é só uma grande prisão, é grande amor, mas quando passa 2 anos, você não suporta mais. Já quer outro amor. Já quer outro amor da sua vida, né? Porque conviver não é fácil. Conviver com terrícola, um monte de terrícola dentro de uma casa, é um inferno, né? Mas vamos lá. Mas você acredita que é o amor da sua vida. Ok, essa é a prova. Se fosse para vocês dois terem reconstituído família, vocês teriam se encontrado lá atrás. Você livre, ela livre, ponto, estaria tudo bem. Mas se os caboclos se encontraram, se a cidadã e o cidadão se encontraram já ambos com família, ou um dos lados, não mexe nisso, que isso é casa de abelha, casa de caba. Vai te dar muito problema. E ainda agora, tia, a gente falou que os espíritos nos protegem, nos livram de muitas coisas. A gente só lembra dessa parte, né? Que eles nos livram de situações que não tá para acontecer para nós. Mas a gente não lembra também dessas coisas que não é para acontecer para nós. Isso é o melhor. Exatamente. E sabe, Aramita, me vem agora na cabeça as influências espirituais.
Porque ainda tem esse ponto. As influências espirituais. Vamos pegar a obra Paulo Estevam? Vocês sabem que eu adoro Paulo Estevam. Mas vocês vão lembrar, naquela primeira viagem dele, junto com Barnabé, da Tecla, que era noiva, muito mais jovem do que Paulo, e ela se apaixonou, perdidamente. E Paulo identificou que ela estava sob influência de espíritos do mal para atingir Saulo. E atingiu, porque ele foi quase morto por conta de Tecla. Então ainda tem esse outro ponto que a gente tem que pensar. Será que é amor ou você está num processo obsessivo para destruir a tua encarnação e de quem se encostar perto de ti? Entende, gente? Então, se é obsessão ou se é amor, ambos estariam errados. O importante é você saber qual é o caminho, a porta estreita. E a porta estreita é do sacrifício. Dói no início, dói, depois passa. Tudo passa. Tudo passa. Entende? É isso que a gente tem que entender. A gente não nasceu na terra para atender os nossos caprichos. Nós nascemos na terra para superar os nossos caprichos. Para aprender a fazer a vontade de Deus e não a nossa, tá? Coração do outro é campo minado. Não brinque com o sentimento de ninguém, porque vem troco. E ela fala uma coisa bacana aqui para ele, né? Que a Blandina é um amor que confia em nós. Pois é. E às vezes a gente ama tanto uma pessoa ou as crianças que estão envolvidas, e a gente acaba justamente fazendo isso, atingindo as crianças. E ela diz no final bem legal, né? Se algum dia deve provar o fel da verdade, que o cálice da angústia ele seja imposto por outras mãos. E não nós, E né? não a nossa, que nós dizemos que amamos. É porque o fel da verdade vai chegar para ela, um dia ela vai saber quem é a mãe dela. Mas que eles não sejam responsáveis por isso, que o cálice, né? O cálice não seja ele. Porque é tão interessante isso, né? Que ela vai provar o fel da verdade? Vai. Mas que nós, como ela diz aqui, ó, que o cálice da angústia lhe seja imposto por outras mãos, não a nossa. Não a nossa. E é isso que a gente tem que dizer. Fulano tem que passar por isso? Tudo bem. O escândalo é necessário? É. Mas ai daquele por quem veio o escândalo. Jesus tinha que ser crucificado? Isso estava na programação? Infelizmente tinha. Mas estava programado que Judas iria denunciá-lo? Não. Livre-arbítrio. Se Judas não tivesse denunciado, ele não teria se enforcado, estaria muito bem na fita. E outra forma teriam crucificado Jesus. Porque que eles queriam arrumar um jeito, eles queriam. Tassiano fitou a pequena de longe e calou-se, de voz embargada pela comoção. Esclareceu a moça, reanimando-o. Estaremos juntos. O amor, acima de tudo, é entendimento, carinho, comunhão, confiança, manifestação da alma que pode perdurar sem qualquer compromisso de ordem material. Encontrar-nos-emos em Blandina, que será nosso ponto de referência afetiva. Os dias passarão sobre nós como oportunidades de beleza e esperança. E, quem sabe o futuro, talvez o tempo. Antes, porém, que pudesse terminar a frase, a menina alcançou-os com um belo sorriso a oferecer-lhe soberbo ramo de gerânios encarnados. O genitor refugiou-se no silêncio e a pequenina dominou a conversação, contando graciosas aventuras. Daí a instantes, o trio retomava o caminho de volta. No pátio da modesta casa que passara a habitar, Basílio aguardava-os com visíveis sinais de impaciência. Em reduzidas palavras, deu conta da preocupação que o afligia.
Marcelo apareceu inesperadamente. Lívia empalideceu e tentou, com delicadeza, evitar um encontro entre os dois homens. Todavia, Tassiano, de semblante nublado, resolveu entrar e conhecê-lo de perto. O rapaz, que se abeirava dos 30 anos, era alto, de compleição elegante, mostrando formosa cabeleira a emoldurar-lhe os olhos móveis na fisionomia enigmática. Ele era bonito, né, gente? Tia, só um questionamento. Já pensou se ela se declara e aceita do Tassiano? Já rola uma coisa ali. Quando eles voltam para casa, o Marcelo tá lá? Ela ia chegar pálida. Pálida. E outra coisa, É verdade. além de pálida, a consciência de culpa. Pálida. Trair. Porque naquela época não tinha separação, né, gente? Tinha, né? Vamos ver como é que desenrolou isso. O rapaz, então, que se abeirava lá dos seus 30 anos. Olha a situação de um cafajeste. Me poupe-me, mas é cafajeste. Abraçou a esposa com alegria. Ela abandonou, saiu, deixou tudo, foi-se embora. E ele é tão cafajeste que ele faz de conta que tá tudo bem. E ele tinha uma amante. E tinha uma amante. Abraçou a esposa com alegria, como se nada houvesse acontecido de grave entre os dois. E saudou Tassiano efusivamente, chegando a desconcertá-lo. Parecia até satisfeito em observar a mulher em companhia de um amigo novo, como quem se aliviava de um fardo na consciência. Em minutos, relacionou o objetivo da viagem que eu trazia. Viera a Leão, acompanhando alguns cantores de renome que se destinavam a grandes exibições artísticas. Ou seja, ele veio atrás dela? Não. Coincidência profissional. Acrescentava ele, talvez, para prevenir indiretamente a esposa. Entretanto, não posso demorar-me. Acrescentava ele, talvez para prevenir indiretamente a esposa. Tipo assim, não vim para ficar não, tá? Eu estou a trabalho, só dar uma passadinha. Foi só coincidência de Foi só encontrar aqui. coincidência, né? Diversos companheiros aguardavam-lhe o regresso em Viena. Uma bela festa em casa de Tito Fúvio, abastado patrício de suas relações, compelia-o a retorno imediato. O pai de Blandina percebeu no recém-chegado um espírito inteiramente diverso da família a que se afeiçoara. Marcelo era turbulento, exibicionista, falador, tagarela. Dava a ideia de um menino inteligente a brincar de viver. Não apresentava, no verbo fácil, qualquer frase que denotasse madureza de raciocínio. Ou seja, o nosso irmão aqui está dizendo, gente, é fácil identificar um cafajeste. Turbulento, aquela pessoa movimentada demais, confusa, exibicionista, desconfie, tá? Falador demais, ele chega na festa, ele domina a festa, ele fala mais, ele, né? Dava a ideia de um menino inteligente a brincar de viver. Encantou uma menina de 15 anos. Encantou uma menina de 15 anos, muito falador, muito brincalhão, muito exibicionista, né? Então desconfie de quem muito fala, né? Não apresentava no verbo fácil qualquer frase que denotasse madureza de raciocínio. Poxa, gente, né? Parece que tem um namoro. Parece que tem a conversa. Então, no diálogo, numa conversa... Agora é assim, se for uma cabeça vazia, conversando com outra cabeça vazia, então pronto, tá todo mundo em casa. Mas se você tem um pouco de lógica, um pouco de bom senso, você consegue identificar uma pessoa que não é de se confiar. Quantas histórias nós não ouvimos de meninas que ficaram órfãos de pai e mãe, mas que ficaram com uma fortuna muito grande e que aparece um cafajeste desse, que fala bastante, que envolve
e as mulheres, algumas décadas atrás, ela não tinha o domínio, ela acabava assinando toda a documentação, o cabo ia embora, levava tudo, ela ficava na miséria, algumas vezes tinha até que se prostituir. Tem um caso desse, inclusive, contado no livro Vozes do Grande Além, uma mensagem, uma psicofonia através de Chico Xavier. Né? A situação que essa moça passou por um cidadão. Então a gente tem que estar muito atenta. Às vezes a gente cai em armadilha porque a gente é boba, a gente é bobo, a gente cai. Mas por quê? Porque não quer enxergar. Eu digo que o amor é racional, a paixão não. A paixão ela é irracional. Então quando você deixa de pensar e você perde o controle, você não está amando, você está simplesmente apaixonada. E a paixão te tira a razão, a lógica e o bom senso. O amor não. O amor ele é lógico. O amor ele tem bom senso. O amor ele raciocina. O amor ele pondera. E o amor, ele renuncia. Então, quando a gente fala do amor e da paixão, a gente diz assim, então a gente está muito mais para a paixão do que para o amor. A gente abandona tudo em nome de uma paixão. Tanto é que abandona tudo. Olha o irracional aí. Por exemplo, o movimento dela é de amor ou de paixão para com Tassiano? Amor. De amor. Você viu ela ponderando, ela raciocinando, ela colocando a situação que eles estão vivendo agora. E o dela com o Volusiano foi paixão, porque não soube esperar, pouco meses já estava casada com ele. Ela mesma diz. Aqui você vê que eles têm dias, mas ela já identificou um sentimento com o Tassiano bem diferente do Marcelo. Eles poderiam casar sim, se fossem livres, não teria problema nenhum, mas não são. Não é uma questão de tempo, mas é uma questão de bom senso. Bom senso. Então, nós aqui da Terra, os terrícolas, que ainda estamos nesse movimento da relação, observa mais. Principalmente vocês jovens que estão começando aí a vida, que estão nos ouvindo. Nós que estamos aqui não, só tem o Igor. Mas você que está nos ouvindo, que está começando, o amor é lógico, a paixão não. Então pondere, reflita, não tenha pressa, para que depois você não venha transformar o casamento em uma prisão. E aí ficará muito mais difícil. Trazer a mente apaixonada pelos assuntos do anfiteatro, olha a futilidade, do qual era frequentador inveterado. Então hoje é o cara da festa, né? Do forró, do show, né? Das baladas, né? Que esse tipo de pessoa é fútil, não tem assunto. É tão simples a gente identificar isso. Mas aqui a Lívia se apaixonou pelo quê? Pela forma. Cara altão, saradão, a cabeleira bonitona, né? Um olhar conquistador. O Emmanuel fez questão de colocar isso aqui. Todo na chapinha. Todo na chapinha, na escova. Então, isso a encantou. Encantou com o quê? Com a forma. Sabia o número de feras enclausuradas nas jaulas de Massília, quantos gladiadores podiam ali brilhar na arena e quantas bailarinas viviam na cidade, dignas do aplauso público, mas ignorava o nome de quem governava a próspera Gália Narbonense. Tá vendo? Ou seja, de futilidade, sei tudo. De política, nada. Não sabe nem quem está te governando. Gália Narbonense, província do Império Romano, ali no sul da França. Onde vivia. Ele vivia lá e não sabia. Gente, olha a futilidade. Ele sabia o quê? As feras que estavam presas de Massília. Quantos gladiadores podiam ali brilhar na arena? Aí você pega assim... Você está acompanhando o jogo de futebol agora? América não sei o quê. Tem umas Américas que divide, né? Não, fulano está na primeira divisão, fulano está na segunda divisão, fulano está na terceira divisão. Não, tu viu fulano do MM? Sabe todos os TikToks. Todos os TikTok, o MMA e não sei o que. Só isso. Então, eu acho legal o Emmanuel colocar isso aqui. É como se ele dissesse assim. Porque o objetivo dessas obras não é só contar uma história, é nos evangelizar.
E ele está mostrando aqui na prática, de uma forma tão lógica. E é como se a gente dissesse assim, faça uma autoavaliação, veja se você também não é um Marcelo. Quantos Marcelos e Marcelas não estão soltos por aí? Assim, totalmente fúteis, de uma futilidade só, sem se aprofundar, sem buscar. Se eu perguntar assim, conta um pouco de Dom Pedro II, oi? Quem foi? Quem foi? Né? Dom Pedro II, o imperador. Mas espera lá, esse era aquele que era mulherengo, que pegava todo? Porque eu vi na minissérie. Na minissérie eu vi. Não era o pegador, não. Você está entendendo quantos assim nessa condição agora? E desconhecia completamente as suas indústrias e tradições do próprio lugar que ele vivia. Tassiano, que eu escutava a princípio, com disfarçado rancor, porque, gente, ele está desaparecido, de repente aparece, ao invés de perguntar como é que você está, o que que houve, não, ele começa a falar, ele só falou futilidade. E Tassiano olhando para ele, tu imagina? Nem quis saber quem era, o que Tassiano estava fazendo com a esposa, não, quer falar dele, porque o egocêntrico é isso, ele quer estar no centro da atenção sempre. Então ele fala muito, ele fala alto e ele quer que todos olhem para ele nesse processo de orgulho e de vaidade. Tassiano, que eu escutava a princípio com disfarçado rancor, depressa ele reconheceu a fatuidade, ou seja, o lado presunçoso e vaidoso, e passou a examiná-lo com mais calma e menos severidade. No fundo, porém, sentia-se aborrecido. Aquele visitante inesperado era um trambolho no caminho. Se pudesse, exilá-lo-ia no fim do mundo. A ideia de liquidá-lo em alguma emboscada bem feita agitou-lhe o pensamento. Contudo, não nascera com a vocação de assassino e, por isso, expulsou a tentação que se lhe insinuava na cabeça. Não vacilaria, porém, na mobilização de todos os recursos para afastá-lo. Enquanto Marcelo se detinha, falador, na descrição das próprias bravatas, falas, o filho de Varro refletia sobre a melhor maneira de empenhar amigos no afastamento do intruso. Cenas do próximo capítulo. Vamos deixar Tassiano pensando como ele deve fazer para se livrar de Marcelo. Foi bom, gente? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga aqui presente, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que Deus possa nos abençoar.